Olá, quanto tempo que a gente não se fala, não é? Pois é, a gente vai tendo alguns percalços e a máquina enguiça e para, e aí a gente tem que refazer tudo, tá certo? Não tem problema, a gente recomeça. O que a gente não pode é estancar, né? É parar, é desistir. E isso não entra no nosso dia a dia, não entra na nossa vida, ok? Desistir, não, né? A gente continua, a gente recomeça de onde parou e vamos em frente, ok? Então vamos lá. A porção da palavra hoje está lá em Deuteronômio 1, a partir do versículo 25. E diz assim: Tomaram do fruto da terra nas mãos e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Todavia vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: Porquanto o Senhor nos odeia, tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos nós subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos atemorizeis e não tenhais medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, pelejará por vós, conforme tudo o que tem feito por vós diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou como um homem, leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Qual é o contexto aqui? Final da caminhada do povo depois de liberto do Egito, da escravidão do Egito. E eles ficam vagando pelo deserto durante 40 anos. Era um povo rebelde, era um povo difícil, que reclamava de tudo. E como tem pessoas que têm esse hábito, aquilo virou realmente uma rotina na sua vida e na sua fala, que é reclamar. E a pessoa reclama de tudo. Reclama do tempo que está chovendo, reclama do frio, reclama do calor, reclama do vizinho, reclama do tudo. Tudo ao seu redor é um drama, é desagradável, né? E se torna realmente uma pessoa pesada, né? Difícil de conviver. E o povo ali, a parte desse povo, era muito assim, era um povo murmurador, que reclamava de todas as coisas. E Deus já havia feito grandes sinais para esse povo, né? De abrir mar vermelho, de separar as águas do Jordão, de fazer brotar água da rocha. E quando eles vão espiar a terra, ao invés de voltarem com boas notícias, eles voltam com mais notícias, né? Aqueles que são do lado murmurador, negativo,
dizendo que o povo era de gigantes, que a cidade era muito fortificada, e começam a desfiar um monte de dificuldades. Só que Deus já tinha dito a eles que ia com eles. Deus já havia dito a eles que ele estava com esse povo e que ele daria mais vitórias a esse povo. O povo já tinha se multiplicado no deserto, já era um povo numeroso, já era um povo que tinha condições de fazer coisas, de enfrentar desafios maiores. E muitas vezes, na nossa vida, nós temos medo de enfrentar desafios maiores. A gente olha as circunstâncias, a gente olha o nosso redor e nós vemos só obstáculos. Nós só conseguimos olhar os obstáculos. A gente não consegue ver aquilo que Deus vê. Então, se Deus falou conosco, se Ele nos respondeu e nos mandou ir, e nos mandou realizar, e nos mandou acreditar, acabou, está selado. A gente vai, a gente acredita. E muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades de sermos abençoados, porque somos covardes. Na verdade, a palavra é essa. Nós somos, não temos a ousadia de arriscar e enfrentar aquele novo desafio que o Senhor está pondo à nossa frente. Um desafio que aos nossos olhos pode parecer grande demais, mas se o Senhor garantiu, não tem nem o que questionar, né? Ele vai dar estratégias, ele vai dar a hora de se mover, ele vai dizer como a gente tem que fazer, é só a gente estar ligada nele. Então, assim, a gente percebe nesse texto que ali as pessoas, né, viram só as dificuldades. E realmente, às vezes, os desafios são imensos. Quando nós olhamos para eles, esses desafios parecem intransponíveis. E muitas vezes para nós são mesmo. Se Deus não estiver conosco, se Ele não interferir nas situações, realmente a gente não vai conseguir. Mas existe uma coisa em Deus. Deus não se agrada de incredulidades. Deus não se agrada que a gente duvide do poder dele. E isso é muitas vezes definitivo para que a gente possa avançar. Deus é Deus. Para ele não há limites, não há impossíveis, não há tempo, não há nada. Ele transcende a tudo isso. Ele ultrapassa todos os limites. Ele não tem barreiras que o impeçam de nada. E muitas vezes nós mesmos colocamos barreiras para nós, para avançar. Então, gente,
Nós precisamos crer naquilo que o Senhor definiu para a nossa vida, naquilo que Ele nos falou durante as orações, naquilo que Ele nos fez ver, mesmo com olhos da fé, somente com olhos da fé. E muitas vezes nós não temos naquele momento meio nenhum para atingir aquele objetivo, aquele alvo, mas Ele vai prover. Então, a palavra de Deus para nós hoje é confia nele, confia em Deus, porque quem vai realizar é Ele na sua vida. Se você tem certeza que Ele te mandou, se você teve momentos de oração e se você tem intimidade com Deus e sentiu no seu coração paz em relação ao que Ele te ordenou, segue, vai, acredita, porque vai acontecer. Deus é o Deus do impossível. Amém. Que vocês fiquem com essa palavra e creiam num Deus todo-poderoso. Amém. Deus abençoe vocês com abundância todos os dias. E se vier alguma insegurança, olhe para Deus, somente para Ele. Cale as vozes que chegam e ouça somente a dele. Amém? Até a próxima.